Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente. Segundo o Atlas da Violência de 2021, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a violência afeta de diversas maneiras os grupos mais vulneráveis da população brasileira. Nesse sentido, os dados de 2019 mostram que jovens são historicamente as principais vítimas de homicídio. Feminicídios representam 1/3 das mortes violentas das mulheres no país. Negros são o grupo racial mais atingido, 76% do total de vítimas de homicídios. Foram 7.613 notificações de violência contra a pessoa com deficiência naquele ano. A taxa de homicídios de indígenas subiu de 9,8% em 2018. Subiu 9,8% em 2019, na relação com 2018. Notificações registradas de violência contra homossexuais e bissexuais cresceram 9,8% em relação a 2018. Há cerca de 2 semanas, o Brasil assistiu perplexo mais uma morte que se soma a essas tristes estatísticas. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, homem negro e com transtornos mentais, foi morto por asfixia após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no interior do Sergipe. Por isso, o Santa Maria Frente a Frente de hoje debate a relação entre segurança pública e as minorias no Brasil, sobretudo no que diz respeito à garantia dos direitos dessas populações e das ações das forças de segurança. Para participar do debate conosco, estão no estúdio da TV Santa Maria, Giorgio Forjarini, advogado e professor universitário, e Afro Gustavo, que é presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Deveria participar conosco também a nossa querida amiga advogada e professora universitária Débora Evangelista, mas por razões de última hora ela teve uma situação que a impediu de chegar a tempo para participar do programa. Por isso nós vamos então conversar com o Gustavo e com o Giorgio, e permitam-me que eu os trate assim informalmente, porque essa é uma característica do programa. O Giorgio, apesar de estar bonito, engravatado, sabe disso. Como de hábito. Como de hábito, aliás, né? Mas o Guga, que está participando pela primeira vez conosco, é absolutamente informal o programa. A gente propõe os temas e vai conversando, pode interromper, dar pitaco, apartear, não há problema nenhum. Né? Nós fizemos o último programa que nós fizemos, nós tratamos também da questão da violência em Santa Maria, mas aí por uma questão de um enfoque mais abrangente, mais geral, né? E tiveram aqui autoridades ligadas à área de segurança. Como é que vocês, introduzindo, digamos, a proposta do programa de hoje, como é que vocês veem essa situação? Porque é inegável, e aliás ontem foram divulgados os números relativos à fome no país, né, que é uma coisa assustadora. Teve um recrudescimento terrível. Nós temos 33 milhões de brasileiros que passam fome. Essa é uma situação que corrobora, digamos, deve pelo menos corroborar essa preocupação com a questão das minorias, que na realidade são esses que acabam sofrendo as consequências dessas desigualdades todas. Doutor Jorge, o senhor quer começar ou começa o Gustavo? Pode ser, pode ser. Eu não sei exatamente se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre violência, até porque eis um assunto que é muito mais complexo do que a gente supõe, e justamente por isso nós precisamos evitar ao máximo os achismos, né? Aquela coisa do eu acho que, parará. O que eu percebo é que no Brasil existe um distanciamento muito grande entre o conhecimento e a prática. Nós já temos pouco conhecimento sobre a violência no Brasil porque não se investe justamente no estudo dessa violência. Uma coisa que se precisa ter bem claro é que nada acontece por acaso. Tudo tem uma relação de causa e consequência em relação a outras circunstâncias. Se nós temos uma situação de violência no Brasil, se nós temos um contexto violento, é porque existem razões que levam a essa violência.
E se nós formos observar as políticas de segurança pública, elas dificilmente levam em consideração essas causas. Por que nós temos uma população violenta? Por que nós temos índices de violência mais altos que os países vizinhos? Por que nós temos índices de homicídio, de furto, de isso, de aquilo? Por quê? Será que a nossa população ela é mais corrupta, ela é mais incivilizada, ela é menos educada do que a média mundial? Eu vou dizer que não. Não existe uma condição genética, uma condição predisposta à violência. Nós temos causas. A causa pode ser a pobreza? Eu sugiro que não. A pobreza por si só não é causa de violência, senão a gente vai começar a dizer daqui a pouco que as pessoas pobres são mais violentas que as pessoas ricas. E isso não é uma verdade. Nós temos outros contextos, que é um contexto histórico também, que é um contexto de desigualdade, e aí sim nós podemos afirmar que a desigualdade ela é uma causa muito mais efetiva de violência do que a pobreza propriamente dita. Existem algumas estatísticas ainda parcas no Brasil, porque, repito, não há um investimento mais amplo em conhecer essas causas e principalmente em divulgar essas causas, que nos permitem chegar à conclusão de que a desigualdade no Brasil, sim, é uma das causas da violência. E essa desigualdade, ela não é atacada dentro das políticas de segurança pública. As consequências dessa desigualdade, a maneira como uns grupos tratam outros, a maneira como uns subjugam outros e as inevitáveis reações desses grupos subjugados, isso não é tratado da maneira como deveria. Existem alguns trabalhos, inclusive aqui dentro da UFSM, dentro do Departamento de Ciências Sociais, que muitas vezes são desprezados, são menosprezados por quem trabalha a segurança pública, que poderiam nos ajudar a elucidar um pouquinho dessas razões, mas infelizmente não são tão levados em consideração. A questão da superlotação dos presídios, a questão do próprio tratamento dado a alguns crimes como o consumo de drogas e etc., são tratados de uma maneira muito infantil, de uma maneira muito simplista, e eu acho que isso prejudica muito o combate à violência no Brasil. Positivo, então. Eu quero agradecer aqui, antes de tudo, o convite, né? E já vejo aqui que a gente nos deparamos de frente a frente com... O senhor já nos trouxe diversos dados, né? Que nos mostram, nos sinalizam possíveis causas, né? E consequências dessa violência, que vivemos numa sociedade violenta, né? Uma sociedade que nem diria Durkheim, uma sociedade doente, anômica, né? E como o Jorge estava falando aqui, eu estava pensando... Acredito que as desigualdades sejam uma das causas dessa violência, e aí nos debruçar sobre esses dados que o senhor trouxe aqui são importantes. Dados meramente, se não forem analisados, né, e estudados e confrontados, né, seriam apenas dados. Mas eu, enquanto um militante do movimento negro, e agora como estou, né, na presidência do CONPIR, no Conselho Municipal de Igualdade Racial, a gente fala muito sobre... não temos como discutir Brasil sem não falar de racismo, né? Que é estrutural, que é estruturante das nossas relações. Então, uma das causas que eu vejo muito aqui que o senhor trouxe, das taxas de homicídios estarem mais de 75%, né, de jovens, e a população negra está nesse alvo, né? A gente vê que é um resquício desse Brasil que ainda sofre consequências na escravidão, na abolição, que foi ali, né... ainda falamos se houve abolição, né? se estamos livres, mas de uma falsa abolição que não houve um terreno preparado para essa população, né, que foi escravizada durante, né, mais de 388 anos. Né? Então, pensando da ótica dos movimentos, a gente fala muito sobre reparação, mas essa reparação, eu acho que, como o Jorge falou, nós temos muito que nos debruçar sobre a história do Brasil, sobre... tratar, por exemplo, estudos que nós já temos nos campos das ciências sociais, ciências humanas, direito. As ciências sociais trazem muitas pesquisas que nos mostram por que a população negra está morrendo. A população, como o Jorge falou, a população pobre não vamos cair nesse simplismo de que a pobreza gera violência, mas por que nas periferias temos muitas pessoas morrendo nas periferias sendo mortas, né? Como estão sendo essas ações de segurança pública? Por que nós não vemos ações mais
dessa forma, por exemplo, no Leblon, no pessoal falando Rio de Janeiro, né? Leblon, Ipanema, Copacabana, por que a polícia não é tão ostensiva nesses lugares e por que ela chega dessa forma nas periferias, né? Então, acho que tem uma questão muito importante de ter o diálogo sobre o debate sobre segurança pública. É importante, cada vez mais, os movimentos sociais e a segurança pública, os órgãos que tratam, né, nesse campo da segurança pública, estarem dialogando, porque a gente não pode também, enquanto movimentos negros e movimentos periféricos, né, sermos distantes da polícia, do sistema de segurança. A gente tem que estar dialogando, e é importante espaços como esse, aqui no Frente a Frente, né, e na TV Santa Maria, a gente está aproximando os movimentos sociais do debate à segurança pública, Brigada Militar, estou pensando aqui em Santa Maria, a própria CIOSP, né, com todo, né, esse campo de aparato. Então, eu acho que a gente pensar em segurança pública, o debate é essencial, né? Essa é a preocupação da TV Santa Maria, a preocupação do programa, especialmente, fazer com que essas coisas sejam discutidas, né? Não adianta jogar para baixo do tapete a realidade que está escancarada e é óbvio, né, que a ausência de políticas públicas efetivas, inclusivas, né, acaba resultando a questão das drogas, por exemplo. Enquanto a droga for tratada como apenas um caso de polícia, de segurança pública, não vai ter solução. Droga é uma questão de saúde pública também, e talvez basicamente de saúde pública. Então, eu acho que a gente precisa discutir esses temas para que se crie uma condição anímica, digamos, mais favorável às transformações que nós precisamos, não é, Gustavo, não é, Jorge? Sim. Quer dizer, é óbvio que a pobreza não é por si mesma responsável pela violência, mas o reflexo das condições gerais acaba desaguando onde? São as pessoas mais pobres, são dos jovens, são dos negros, né, das minorias de um modo geral, né? Em relação a outras situações, a questão de gênero, etc. Mas como é que se resolve isso, Jorge? Como é que se encaminham soluções para essas coisas? Claro que não vai se resolver isso de um dia para o outro, seria sonho, né? Seria ilusão. Em primeiro lugar, né, eu não vou aqui dar receita mágica porque eu não a tenho, mas eu parto de uma premissa futebolística: treinador não joga. Isso significa o quê? Eu tive a oportunidade de dar aula para muitos policiais, né, e frequentemente quando eu abordava o assunto, eu ouvia aquele argumento contrário: então vai tu lá tomar tiro. Se tu está ensinando como fazer, vai lá tu dar o peito. Quem atua com a segurança pública, obviamente tem aquela vivência da segurança pública, e esse trabalhador precisa ser considerado também. Porém, é preciso que pessoas fiquem do lado de fora, justamente analisando, inclusive estatísticas, em relação ao que acontece em relação à segurança pública. Para quê? Para que eu possa pegar dados, pegar números, pegar circunstâncias, compilar de uma maneira fria, de uma maneira científica, para depois transformar em política pública. Eu vou dar um exemplo, tá? Há algum tempo aqui em Santa Maria foram proibidos as carroças. E eu escrevi lá um artigo perguntando o que vai ser feita daquelas 600 pessoas, se não me engano eram 600 carroceiros que estavam catalogados na época, o que vão fazer esses 600 carroceiros? Muita gente, não, eles que se aprimorem, eles que se capacitem, vão fazer... Meu Deus do céu, a pessoa é carroceira justamente porque tem dificuldade de exercer uma outra atividade. Então, se a gente não se preocupar com o que essa pessoa vai fazer depois, ela tem um instinto de sobrevivência. Ela vai ter que sobreviver. E o que vai fazer para sobreviver? São 600 pessoas. Na verdade, são 600 famílias. É de se cogitar, sim, que uma parte delas possa migrar para a violência. Existiu algum estudo posterior a isso em relação a esse impacto? Não, eu desconheço. Eu desconheço. Então, todos esses dados, eles não são compilados por quem está lá com a arma enfrentando o crime. Esse é importante. Mas o cara que está aqui também no ar-condicionado pegando esses números, ele também tem uma função vital para o combate à violência. A inteligência.
né? A inteligência na formulação dessas políticas públicas é importante. E eu não vejo isso. E pior, quando eu vejo alguém ventilando a ideia de inteligência no combate à criminalidade, eu vejo essas iniciativas serem tratadas com desdém, com deboche, com menosprezo. Enquanto isso acontecer, aí sim vai ser difícil achar uma resposta. Gustavo. Ouvindo o Jorge falar, é muito esse apagar o fogo, né, muito rapidamente. Ele falou nos carroceiros. Tirou-se os carroceiros, né, tira os carroceiros da rua. Mas e aí? Foi feito um estudo depois, então a gente vê que não há uma preocupação, a preocupação era só tirar os carroceiros da rua, assim como a gente veio falar para as pessoas, os moradores de rua, tira eles da rua, eles não querem sair da rua. Mas assim, as pessoas não estão morando na rua porque querem, as pessoas estão em situação de rua, né? Então, e a gente vê que majoritariamente as pessoas que estão em situação de rua, volto a dizer, são pessoas negras, são pessoas que estão com uso dependência química, né? Então, são várias questões de saúde pública. Por que estão em situação de rua? De que forma que essas pessoas são abordadas, né? Então, a gente precisa muito de um estudo por trás, né? De uma inteligência que pense, né? Que também que trate essas temáticas através da ciência, né? E valorizar a ciência é muito importante, né? Nesses tempos que a gente vive. Essas pessoas que formulam as políticas públicas, a gente precisa dar atenção ali, porque o Jorge falou, quem está na linha de frente, o policial que está lá nas operações, não tem como ficar pensando e formulando de que forma ele vai atuar, e, né, é tudo muito... eu não li, nunca estive, né, não trabalhei, mas assim, eu imagino que deva ser pesado para quem está também do outro lado, né? Porque a pressão da situação tu tá ali colocando a tua vida em risco, né? E eu volto a falar, há uma revolta muito grande dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais negros, com a polícia. Mas eu fico pensando, a gente tem que olhar o lado do policial, porque também é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre também. Segundo o que você falou aqui do Anuário de Violência, o Atlas Violência, as corporações, elas não são majoritariamente negras, mas os policiais negros também são os que mais morrem. Né? Então, por quê? Né? Por que os policiais... E eles não estão nos postos de execução, mas de pensar... No comando. No comando das polícias, isso. Por isso, obrigado. Mas por que mais morrem? Né? Então, é muito delicado também. É interessante eu estar aqui também pensando agora nessa posição que eu estou do Compira ali, porque a gente ouve muita revolta dos movimentos, mas também a gente precisa olhar de que forma esses policiais estão sendo tratados, de que forma eles estão indo, né, para a linha de frente, e quem que está pensando, quem são as pessoas que estão pensando essas políticas, né? E a gente fala muito sobre uma sociedade que pensa o armamento, né? Mas a gente está falando que a sociedade é violenta, e ainda colocar arma na mão das pessoas, assim, né? A torto e a direita é muito delicado. Então, pensar em inteligência antes de pensar em políticas públicas é muito importante. Já dá para se, digamos, fazer um rescaldo do que vocês até agora consideraram, que é evidente que há um desapreço pelas ciências sociais no Brasil, no país, como um desapreço pela ciência do modo geral. Né? Mas especialmente para a questão das ciências sociais. Não há investimentos, não há preocupação com a formulação de situações acadêmicas das quais possam resultar políticas efetivas no sentido de combater as desigualdades fundamentalmente. Né? Quer dizer, teve uma época que o país produziu muita, né, lá na década de 50, 60, lá, havia uma preocupação, parece-me, do ponto de vista da academia, de desenvolver alguns estudos mais efetivos nessa área. Depois, eu não sei se há estudos, mas se há estudos, esses estudos eles não se transformam depois em instrumentos de formulação de políticas públicas. Não sei se eu estou sendo... Olha, Candinho, o que eu vejo é que as ciências sociais, justamente pela sua natureza e até por um certo aspecto de subjetividade que ela possa trazer, o que muitas vezes eu tento afastar, né? Mas, enfim, as ciências sociais, elas não trazem um resultado imediato. E o que se
primazia, o que se tem por primazia hoje é justamente aquilo que possa trazer um resultado imediato. Muitas vezes não o melhor resultado, mas o resultado imediato. Então, se dá muito mais ênfase a outras áreas bom, não se dá ênfase à área da ciência nenhuma, né? Mas dentre elas, o que se dá mais, digamos assim, glamour são aquelas que trazem resultado imediato. Por exemplo, alguma coisa na área de engenharia, alguma descoberta, alguma patente, alguma invenção nova. Enquanto que as ciências sociais, não raras vezes, elas são tratadas como meros devaneios, como meras situações aleatórias, quando na verdade não. A sociologia, ela envolve a compilação de dados. Eu vou dar um exemplo. Olha só, uma vez eu peguei uma tese de doutorado em geografia de uma professora da URGS sobre o lixão da Caturrita. Sobre o lixão da Caturrita. E várias circunstâncias ali foram levantadas. Uma das circunstâncias levantadas era de que a Coab Nova Santa Marta, não é Coab, né? O bairro Nova Santa Marta tinha o menor índice de inadimplência de Santa Maria na época. Dentre outras. E isso estava dentro de um contexto justamente para definir como é que eram as relações comerciais dentro daquela região. Então, daí, que tipo de informação a gente pode tirar? A gente pode tirar várias informações, inclusive como aquela região poderia se potencializar economicamente e assim por diante. Um estudo detido sobre os carroceiros, sobre os cobradores de ônibus que agora vão perder os seus empregos, sobre os detentos da APAC ou do presídio regional. Estudos nesse sentido, que talvez não tragam um resultado imediato, tragam uma proposta que possa levar a outro estudo, que possivelmente vai levar a outro estudo e assim sucessivamente. Eu vou dar um outro exemplo agora. Marcos Rolim, ex-deputado, né, pessoa bastante conhecida aqui na cidade, certa vez fez um estudo com todos os líderes das principais facções do Rio Grande do Sul. Bala na cara, bala nos bala, os amigos dos amigos, seja lá o que for. Ele chegou a uma conclusão. Todos os principais líderes não tinham ensino fundamental completo. Todos. O que significa isso? Muito embora muitos deles fossem muito inteligentes, inclusive. Mas o que significa isso? Pode tirar várias conclusões. Significa que desde a juventude, desde a infância, eles já estão alijados da sociedade? Significa que ou sofreram bullying no colégio, por isso saíram? Ou podemos fazer qualquer tipo de conclusão, mas a gente precisa chegar a uma conclusão. E isso demanda tempo, demanda estudo, demanda investimento. E basicamente, né, a gente observa que os gestores públicos, ao lado de não privilegiarem, digamos, esse tipo de uso da produção acadêmica, de não se aproximarem como regra da universidade, eles têm, obviamente, uma preocupação, obviamente, porque o que acontece, não porque devesse ser assim, né? O cara que é prefeito, o cidadão que é prefeito, que é governador, o presidente da República está muito mais preocupado em desenvolver ações que resultem em dividendos eleitorais na reeleição dele no próximo pleito, né? Quer dizer, e essas políticas na área social, a partir digamos assim, desse arcabouço das ciências sociais, como tu disseste, demanda tempo, né? Quer dizer, eu vou começar um processo que vai dar resultado daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou 50, sei lá, né? Mas que se alguém não fizer, essas coisas não vão acontecer, essas mudanças não ocorrerão e continuará tudo como é, né? Há quanto tempo nós somos líderes mundiais de má distribuição de renda, de desigualdade? Como é que vai mudar isso, meu Deus do céu? Olha só, Cândido, a própria existência desse cinturão periférico no entorno da cidade é fruto de um total descuidado com questões sociais. Porque lá nos anos 60, 70, houve um descuidado muito grande com as populações rurais.
Os anos 70 ficaram marcados por um grande êxodo rural, né? As cidades, elas incharam muito, justamente porque as populações rurais eram totalmente desassistidas de serviço de saúde, de serviço de educação, não tinham carteira de trabalho assinada, né? Porque eram só as populações urbanas, portanto, que tinham acesso à previdência social. Então, o que houve? Houve uma migração muito significativa. Tanto é verdade que toda a região oeste, ela começou a se consolidar justamente nessa época. E não houve um cuidado com isso. Primeiro, não houve um cuidado em fazer com que as populações rurais permanecessem rurais, inclusive para efeito de produção agrícola. E segundo, não houve um cuidado em bem instalar essas pessoas nesse cinturão periférico. O que acontece a partir daí? Conversando com muitas pessoas dali, você percebe, minha família veio de São Pedro, minha família veio de Dilermano de Aguiar, veio de Cacequi. Poucas pessoas dali são oriundas efetivamente de Santa Maria. Isso é um sintoma de alguma coisa que não foi sanada lá atrás. E vai trazer problemas ou consequências cedo ou tarde. Essas observações são absolutamente relevantes, né? Então eu queria voltar um pouquinho na fala do Guga em relação à questão do armamento das populações, da nossa população, e de uma disposição que tem, por exemplo, a estrutura do governo federal, de um modo geral, nesse sentido de criar mais condições para que mais pessoas possam ter posse de armas, como se a resposta à questão da violência fosse singela, assim, né? Quer dizer, vamos fazer um bang-bang, vamos criar, como é o gosto de muita gente, criar milícias para combater a violência, e as causas permanecem as mesmas. E como é que alguém pode imaginar que tu vai combater violência, que tu vai, sem atentar para as causas, né, que resultaram nesse processo? Não sei se eu sou idiota demais ou não, mas eu não consigo, a não ser analisando as coisas do ponto de vista do interesse meramente eleitoreiro e tal, né? Tu teres determinadas posições que flagrantemente se chocam com a realidade, né? Eu não sei, Jorge, o que nós estamos fazendo nesse mundo? Olha só, Candinho, eu vou falar aqui de um mundo ideal, tá? Em tese, eu sou favorável ao homem de bem ter armas. O problema é que eu não consigo distinguir quem é o homem de bem. O que é o homem de bem? Eu não consigo distinguir. Caiu tá? Olha só, eu vou dizer uma outra coisa. Em tese, eu sou contra cotas. Mas eu não posso deixar de considerar que os italianos, quando chegaram aqui, receberam cotas. E, portanto, como é que eu vou despender um tratamento diferenciado para outros grupos? Eu não posso. Num mundo ideal, pessoas poderiam ter sua arma, mas eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade e eu acho que se equivoca, se precipita quem pensa que é capaz de distinguir um cidadão de bem de um cidadão de mal. Eu não consigo distinguir quem é cidadão de bem, quem é cidadão de mal. Justamente por isso, eu não consigo cogitar, conceber a hipótese de armas serem vendidas, principalmente numa situação de atrito como nós temos. E vou dizer mais. Boa parte dos policiais, eu repito, eu convivi muito com eles, boa parte é contra. Por quê? Como é que eles vão fazer uma abordagem num carro sem saber se o cara está armado? Como eles vão entrar numa casa, né, ou fazer simplesmente sem saber se o cara está armado? Tendo uma possibilidade muito maior da população civil ter armas, a própria polícia fica melindrada. Se quiseres depois retomar o tema, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo,
A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos retornando com Santa Maria Frente a Frente, desta edição em que estamos conversando com Jorge Fojarini e Afro Guga sobre a questão dos números. Foi o mote inicial do programa, divulgados relativamente à violência, pelo Atlas da Violência de 2021, relativamente ao ano de 2019. E no final do bloco anterior nós estávamos, o Jorge estava falando sobre a questão, por uma provocação minha, a respeito da questão da ideia de armar a população como um instrumento de combate à violência, até porque isso foi referido pelo Gustavo num determinado momento da fala dele. Tu queria retomar isso, Gustavo, por favor? Vamos, sim, nós estávamos falando justamente sobre isso, né, Candinho? Sobre armar a população. Se a gente está falando que vivemos uma sociedade que eu vejo hoje em dia, assim, a nossa saúde mental anda esgotada, e não é só por causa da pandemia, né? Acho que a gente já vivia num processo de adoecimento de diversas crises aí, crises políticas, crises na saúde, diversas crises. Então, pegar uma sociedade que já vive em crise, né?
que tem que aí se debater e se desenrolar e se virar nos 30 com diversas questões e pegando a população mais, talvez, mais pobre, né, e que vive essas desigualdades aí que a gente estava falando, pegar uma sociedade que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, né, e principalmente acho que falando aí sobre feminicídios, armar a população, e ainda acho que no contexto que a gente vive agora de uma simplicidade, eu não sei, né, Jorge, assim, tudo é muito simples ou tudo se torna um debate de política partidária também, que a galera, né? Então eu acho muito tenso nesse momento que a gente vive armar a população como um simples imediatismo que vá combater a violência, né? Eu sou contra a violência, assim, de diversas formas, então eu não me imagino combatendo violência com arma, até porque eu não sei nem pegar numa arma, né? Mas é como o Jorge tinha falado, se a gente vai pensar na polícia, de que forma a polícia vai atuar de uma maneira mais ostensiva, ou diria mais... Ela se tornaria mais ostensiva, né, Jorge? Ou mais receosa, né? Porque como eu vou abordar se as pessoas estão tendo mais acesso à arma, né? Então é bem delicado. Eu tenho medo dessa questão do armamento, assim, e eu acho que não é o caminho, né, Jorge? E aí, veja bem, eu presto atenção na fala do Guga e eu presto atenção na fala de todos os que falam de uma maneira mais científica sobre o assunto. E eu percebo que nós temos uma grande desvantagem, Guga. Porque no momento em que a gente fala de sociedade, de segurança pública, de criminalidade, a gente fala sempre com algum receio. Algum receio de faltar com a verdade, porque nós sabemos que as verdades são muito mais complexas do que simplesmente chegar lá e dá tiro em todo mundo, mata vagabundo e acabou. Para quem não tem muita responsabilidade, as verdades são fáceis, são simples. É dizer, dá tiro em vagabundo, família, é propriedade, papapá, pronto, está resolvido o problema. Bandido bom, bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Quando a gente sabe que não é assim. A gente sabe. Tá, e como é que resolve? Eu não sei. Vamos analisar? Ou seja, a gente traz uma resposta que é um pouquinho mais, digamos assim, indigesta pro eleitor, pro ouvinte, pro cidadão comum. A resposta para curto prazo não existe. É uma resposta de longo prazo. Talvez já existam alguns que já estejam levantando essas respostas, mas elas precisam reverberar mais, elas precisam ser melhor tratadas, para daí sim a gente conseguir resultados mais efetivos. Se nós analisarmos, desculpem, as coisas pelo ângulo puramente econômico, nós já tivemos recentemente no país experiências positivas de inclusão social, a criação de condições para que milhões e milhões de brasileiros tivessem acesso a bens de consumo mínimos. Essas políticas foram destroçadas. Se criaram alguns simulacros de políticas públicas nessa área que a gente está observando não resolve absolutamente nada. Então, além dessas medidas que demandam tempo para a solução, porque elas têm natureza mais profunda do ponto de vista de transformação da sociedade, também pode haver ações mais efetivas no curto prazo, não para solucionar definitivamente o problema, porque se já elas forem, como aconteceu, extintas, as políticas voltam tudo à situação anterior, né? Mas pelo menos, se tu tiveres políticas públicas na área que considerem o aspecto econômico mais inclusivas, que levem mais pessoas ao consumo, certamente também tu estarás colaborando para, em algum aspecto, minorar os reflexos das desigualdades e, por via de consequência, da violência. Não parece isso também, Jorge? O senhor que é um economista, além de talvez sim, talvez advogado, não, economista, talvez médico, sim. Claudemir, não, desculpa, veterinário. Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque aí tu estás levando para um viés capitalista, né, de que o consumo pode retirar a pessoa da linha
da criminalidade. Eu quero que as pessoas tenham direito a ter 2 refeições por dia, pelo menos. Sim, decente, né, mas aí a gente pode cair naquilo... Quando eu falo em consumo, eu falo nisso. Eu poder comprar 1 quilo de arroz, poder comprar feijão, poder comprar um pão, leite. Isso é importante. Isso é importante. Tu saber que não vai morrer de fome, isso obviamente te reduz a ansiedade e vai te... Senso de sobrevivência, instinto de sobrevivência é muito forte. E aqui eu vou dizer uma outra coisa. Olha o que acontece. Acontecia, não sei se continua acontecendo, foram relatos que eu recebi de um juiz de execuções penais lá de Porto Alegre em 2018. O que acontecia lá em Porto Alegre? Cidadão foi preso com maconhinha ou com um pequeno delito e era jogado lá no presídio central. Normalmente preto pobre, porque o branco rico dificilmente ia para o presídio central, tinha outras... coisas que a gente sabe como é que funciona. Lá dentro do presídio central, ele é jogado lá dentro. Não tem uma cela específica, tu fica na cela. Não. Entra aí dentro, te vira, o problema é teu. O presídio central é dominado por 2 grandes facções. E aí, o rapaz que entra lá dentro, ele é obrigado a escolher uma delas. Eu vou ficar aqui ou eu vou ficar lá. No momento em que ele entra num dos pavilhões, com alguma das facções, a facção vai dizer: e aí, querido, como é que é? Tu vai querer ser espancado, vai querer ser estuprado, vai querer ser molestado, ou tu vai pagar pra gente? O que é pagar pra gente? Uma diária. Uma diária, como se fosse um hotel, para não ser estuprado, seja lá o que for. Pois bem, não tenho dinheiro para pagar, sou preto, pobre, família pobre, humilde, como é que eu vou pagar uma diária? Então tá bem, tu fica conosco. Como o teu crime é pequenininho, daqui a 2, 3 meses tu já está fora daqui, mas a gente te conhece. Sabe onde tu mora. Sabe onde tu mora. Família. Quando a tua família vier para cá, a gente vai receber muito bem, vai ter pão lá na frente, na fila, vai ter transporte para vir para cá. Quando Manuela Dávila fez uma proposta de dar passagem para visitar os presos, era justamente para evitar que a família fosse cooptada pela facção. É para que o Estado chamasse essa família para a sociedade. Não é para simplesmente dar um benefício. Não. O que a facção faz? Querido, seja nosso. Além da gente não te espancar, não te estuprar, etc., a gente vai tratar bem a tua família. Mas quando tu sair daqui, tu vai ser nosso. O ritual de iniciação, quando ele sai da prisão, normalmente é a prática de um crime bárbaro, justamente para comprovar a sua adesão incondicional à facção. São os crimes que aparecem no jornal: degola, morte de 4, 5, tirocínio, tudo isso, então nós temos uma máquina que é de reprodução de violência, que é o sistema penitenciário. Aí, num dado momento, eles pensaram: vamos então descentralizar, vamos mandar os bandidos para os presídios do interior do estado. Virou um intercâmbio criminoso, porque aí chega um tubarão do tráfico aqui em Santa Maria com um monte de traficantezinho mequetrefe e começa a fazer um telecurso 2000, um curso de como efetivamente tirar lucro. E a partir dali a coisa se dissemina. Tudo isso poderia ser resolvido com inteligência antes, mas agora nós temos um custo muito mais elevado, justamente porque se levou aos caprichos de que tem que botar lá dentro, vagabundo, tem que tomar pau e etc. E é isso. Na realidade, a ideia da ressocialização, que é uma senhora como eminente criminalista sabe melhor do que eu. Não, nem sou criminalista. Não, mas não é porque não quer, né? Não, porque não gosto. Não, então tá bem, essa é uma consideração importante. Mas assim, mas isso a gente aprende lá no primeiro semestre de Direito Penal, que a finalidade da pena, uma das finalidades da pena não é só tirar o indivíduo do convívio social, mas ressocializá-lo, para que ele possa voltar ao convívio social e se tornar um cidadão útil, produtivo, etc. Isso acabou, cara? Isso acabou há muito tempo no país. Eu acho que nunca teve, na verdade, esse intuito... Mas por que também o Estado não age de forma mais efetiva em relação a isso?
Porque é uma questão de visão caolha, simplesmente? Não, Candinho, pelo que eu disse antes, dificilmente eu cairia no Presídio Central. Então nós estamos voltando ao... Estamos chegando ao ponto inicial do debate. Aí quando você fala de racismo estrutural, e eu me sinto constrangido de falar isso, porque eu não tenho lugar de fala, obviamente, mas ele é perceptível. Sim. Então, assim, enquanto tiver negro lá dentro, deixa que morra. Enquanto tiver negro na periferia, deixa que se dê em tiro. Essa é a percepção de quem formula políticas públicas. É um negócio assim interessante nesse aspecto, eu acho que absolutamente é por aí mesmo, por isso que eu fiz a provocação, mas eu tenho a impressão, por exemplo, que qual é a droga mais consumida, segundo consta aí? O crack, né? Porque vocês têm uma... Baratinha. É barata, vicia logo e tal. Quando o crack surgiu, era uma droga de vagabundo, né, cara? Era das populações periféricas. Quer dizer, então deixa rolar, eu não vou me preocupar com isso. Passou a ser uma preocupação social quando ela chegou no centro da cidade, né? Quando o médico teve seu filho, que se viciou, etc, 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 etc. Aí a área passou a ter preocupação. Quer dizer, é mais ou menos a mesma situação, né, cara? Pois é, e o Jorge tocou assim num ponto essencial, vocês falaram assim, e aqui eu tô tendo bom estar no meio de duas pessoas da área do direito, porque a gente vai aprendendo junto também. Como esse debate é importante, porque a gente vê como o Brasil não tratou as políticas e a questão do racismo, né? E aí esse problema ele vem sendo jogado por baixo do tapete, e a gente começa a ter uma discussão muito mais ampla sobre o racismo estrutural no Brasil a partir da política de ações afirmativas, né? Quando começa a se debater a questão das cotas raciais e das pessoas terem que se afirmar negras, e tu começa a ver um grande número de pessoas negras entrarem mais, não digo mais facilmente, mas tu começa a colorir aquele campus, né? As universidades federais, institutos federais, na área da educação começa também a vir outros olhares e outras pesquisas, e também começa uma reação forte, né? De que pessoas negras estão aí ascendendo socialmente através da educação. Mas o Jorge falou sobre um ponto importantíssimo. O racismo, o que ele está falando ali é racismo. Eu dificilmente cairia no Presídio Central, mas ele, né? Eu sim. Mas por quê, né? E eu acho que é isso que o Brasil tem de enfrentar nas diversos segmentos, né? A gente começou falando sobre segurança pública, aqui é o nosso tema central, só que a gente vê que falar sobre segurança pública, a gente está falando sobre economia, sobre política, sobre educação, né? Sobre cultura, né? E sobre racismo. Não tem como falar de segurança pública e não falar de racismo, né? O Jorge tocou num outro ponto importantíssimo. Deixa lá, por quê? Porque falar de racismo estrutural no Brasil, a gente fala sobre encarceramento em massa, né? Da população que é negra. Mais de 60%, se eu não me engano, nos últimos dados que tinham segundo o IPEA, das pessoas presas, encarceradas, muitas injustamente, porque daí primeiro prende, né? Primeiro aborda, prende, joga lá e depois tu vai ver. Né? E tem inclusive um projeto muito, muito bacana que vem dos Estados Unidos, que é o Projeto Inocência, que é de uma ONG que tem percorrido o sistema penitenciário e ido atrás de casos, né? Por que essas pessoas estão presas? Que crime que cometeram? Como caíram ali? Muitas pessoas foram presas justamente. A gente vê diversos casos na televisão hoje em dia de um rapaz que estava indo para a padaria, quando veio foi abordado, foi lá preso, passou, sei lá, 1, 2 anos, meses, né? E aí é preciso olhar para a cor dessas pessoas, né? Para a classe social, a cor, geralmente são pessoas pobres e pretas, né? E homens, né? Também, e jovens, e enfrentar esse debate de frente. O Jorge também tocou num ponto interessante. Eu não tenho lugar de fala, só que eu vejo que também o lugar que não é de fala dele também não é lugar de omissão, porque ele não deixa de não falar sobre isso, né? Então é muito importante que a gente fala muito sobre a branquitude, as pessoas brancas se deem conta que há sim um privilégio em ser branco. A pessoa pode ser pobre também, né? Mas mesmo as pessoas brancas e pobres ainda, que o fulaninho branco estiver circulando na periferia, ainda ele vai ter a probabilidade menor de ser abordado, de ser de forma truculenta e de ser preso ou de ser até morto, né? Porque a gente tem também de falar que além do carceramento, a gente fala também no genocídio negro, né? Que é histórico no Brasil. Então, tratar as diversas temáticas do Brasil, da segurança, da economia, da educação, todos, a sociedade, o racismo ele tem que estar ali, assim, o fator raça, né,
não tem que ser olhado como um vitimismo e um mimimi e uma discussão que tem que ser jogada para debaixo do tapete. Existe no Brasil a pobreza, ela tem cor, a violência, né, tem cor, né, as pessoas que sofrem mais com a violência têm cor. Então tratar o racismo no Brasil como uma pauta é essencial para a gente avançar, né? E aí, se a gente está falando de segurança, não tem como não falar de racismo. Olha só como é que funciona a questão do racismo. Obviamente, o brasileiro é muito talentoso em dissimular sentimentos e tudo mais, né? De 1891, da Constituição de 1891, até 1934, o voto era proibido para analfabetos. 84% da população brasileira nessa época era composta por analfabetos. Ou seja, se compôs um sistema político. E o detalhe, não havia a previsão de negros em escolas, né? Algumas leis de municípios do Rio de Janeiro proibiam a entrada de negros em escolas públicas. Apenas algumas escolas de confissão religiosa que aceitavam filhos de escravos libertos. Então, na legislação federal, não existia nenhum dito explicitamente racista, mas o objetivo dessa proibição de analfabetos votarem era justamente evitar que aquela massa, que aquele corpo gigantesco de pessoas negras que foram libertos em 1888 tivessem acesso ao voto. Então, isso a gente observa hoje. Existem estatísticas que dizem que o local onde a pessoa mora é muito relevante na hora de conseguir um emprego. Porque a gente sabe que fica bem definida a população negra num canto, a população branca do outro. É bem definido isso. Tinha até fazendo um parênteses, mas ajudando nessa história. Lembra-se que até um tempo atrás, os anúncios de oferta de emprego falavam boa aparência, né? A famosa boa aparência, né? Candinho, em 2014, eu fiz o recorte, um jornal, se eu não me engano, de Joinville, ou alguma cidade de Santa Catarina, me recordo disso, perguntou a um empreendedor qual é o perfil do empregado que ele prefere. Homem, branco, de tal idade a tal idade, e coloca isso. Eu não sei se de uma maneira desavisada, por ser tão intelectualmente limitado, não se deu conta do que estava dizendo, ou se é um despudor mesmo, se é uma afronta mesmo, sabe? Colocou isso de maneira implícita. O que me chocou não é ele pensar assim, o que me chocou é ele ter o destemor de dizer isso publicamente, mas isso é um pensamento que é significativo e é recorrente. E ouvindo o Jorge falar assim, eu fico refletindo muito sobre isso, como a sociedade brasileira ela é perversa nesse sentido, e tem um antropólogo, Kabengele Munanga, fala que o racismo é um crime tão perverso, porque é isso, ele está nas sutilezas do dia a dia, né, nos discursos, na linguística, te falaste, Candinho, na questão da boa aparência, né, do emprego, né, que antigamente, eu lembro até meu pai, meus tios, corta o cabelinho na régua, raspadinho, porque, né, usar o cabelo black power ou tranças, enfim, nessa questão da própria estética negra do homem é ter o cabelo raspado, né, né, mas assim, isso, por quê? Porque daí querem se enquadrar nessa boa aparência, mas o que é essa boa aparência, né? A gente vê que essa boa aparência, se pudesse pintar de branco, né, seria a boa aparência isso, né? Então tá nessas sutilezas. O Jorge tocou num ponto também da questão do voto, da educação. Eu lembrei também dessa questão da vadiagem, né, da lei da vadiagem após o processo de abolição ali. Criou-se, né, como o sistema brasileiro jurídico e penal aí também tão perverso, que criou-se essa tal da lei da vadiagem. Quem eram as pessoas que estavam vadiando nas ruas, né, sem aquele reparo, né, daquele pós-abolição? Pessoas negras, né? Pessoas em situação de rua, pessoas que estavam partindo para a margem da sociedade, né, para se marginalizarem, pessoas que estavam jogando capoeira, praticando a capoeira era criminalizada, e ainda a gente vê
a cultura negra, né? As manifestações da cultura negra serem ainda muito criminalizadas, a própria pobreza criminalizada, né? O funk, o hip hop, as manifestações que surgem da periferia, né? Que parte da periferia ainda são muito criminalizadas. Então acho que também é importante ter um diálogo forte, né? Através da cultura, né? As manifestações da cultura negra, até a religiosidade negra ainda também é muito criminalizada. Era o que eu ia falar também, a religiosidade. Esse é um ponto interessante também, porque às vezes assim, as pessoas estão lá no seu templo, né, de matriz africana, manifestando os seus ritos de fé, de N manifestações, e são muito criminalizadas, muito cerceadas de ter esse direito. Então, a gente tem que começar a olhar. Por quê também? Porque nas periferias a gente ainda tem majoritariamente populações negras, né? Não só negras, claro, mas a maioria são negras. Então, olhar para as periferias, né? E com um outro olhar mais sociológico, mais distante do senso comum, né? É muito importante, né? E a gente pensar nesses órgãos que estão aí para proteger a população, tem que estar muito atentos disso, né? É interessante, mas de qualquer maneira, em relação especialmente à questão do preconceito racial, parece-me que essa postura de enfrentamento mais aberto da questão, a tomada de posições, começa a produzir determinados efeitos. Por exemplo, eu acho que nos parlamentos, nos executivos, teria que haver uma maior representação, né? Pelo menos que fosse proporcional à participação da população negra no conjunto da população, como um todo, do brasileiro, em cada estado, em cada município, sei lá. Tu não vais, evidentemente, pegar Santa Catarina, que foi referida aí, que é flagrantemente, sabidamente, o mais racista dos estados. Talvez nós não sejamos, ele seja mais do que nós, nós, Rio Grande do Sul, né? Mas no Nordeste, por exemplo, em que majoritariamente a população é negra, eu considero assim absurdo que os governadores todos não sejam negros. Não é? Aí entra a questão das cotas. Das cotas. E aí eu... Só para te interromper antes que tu comece, senão tu vai longe. Temos pouco tempo. Nós temos 2 minutos. Isso é hábito teu, né, Candinho? Nós temos 2 minutos para encerrar o programa. A questão das cotas, aqui, até manifestar uma pequena discordância, mas é apenas uma questão de argumento. Eu não acho que seja uma questão de reparação histórica, porque aqueles que já sofreram, de fato, já sofreram, né? Eles não vão ser reparados. Isso não tem como ser reparado. Não tem como ser reparado. A questão das cotas é justamente para colocar as pessoas dentro dos seus lugares, porque se não do ponto de vista da justiça, eu acho que existe um dever de justiça para com essas pessoas, agora que estão ainda excluídas, por uma questão econômica, por uma questão política. É importante que todos os grupos tenham acessos semelhantes a todos os pontos. E é importante que eu conviva com o negro, que eu conviva com o índio, que eu conviva com o gay, que eu conviva com o branco, que eu conviva. Porque se a gente não formar, isso era uma preocupação lá dos anos 60, se a gente não formar uma identidade humana brasileira de fato, a gente vai patinar por muito tempo em economia, segurança pública e tudo mais. Bem, Gustavo, então tu vais encerrar o programa. Agora já Passou rápido. Então, volto aqui ao debate como um enriquecedor, né? Muito bom, e aprendi muito aqui, acho que é isso, o debate é importante. E o Jorge tocou num ponto novamente essencial, que é a convivência, né? O convívio com a diversidade, né? A gente falou aqui sobre diversidade. E eu aqui, enquanto um presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial, e aí a gente fala igualdade, equidade, né? Eu acho que é isso, a gente busca cada vez mais que mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, né, mais populações diversas tenham acesso iguais, né? A gente busca a igualdade de direitos, né? E acredito que não somos todos iguais, e acho que isso nos enriquece enquanto sociedade, né? As nossas diferenças. Ainda bem que não somos Ainda bem que não somos todos iguais, que não pensamos de maneira igual, mas as diferenças nos enriquecem, né? Então a gente pensar que ter esse olhar mais empático, né? E se incomodar com a homogeneidade, né? Aonde há um pensamento muito igual, aonde há pessoas, né, concordando muito, acho que isso tem que incomodar. E eu sempre toco também no ponto de que a população, né, brasileira, ela é minoria, acho que no acesso
a direitos ainda. A gente precisa acessar muitos espaços, muitos direitos. Mas é a maioria da população ainda, né? Então, isso tem que incomodar. Pessoas brancas têm que se incomodar nos espaços que não encontram pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, né? A população LGBTQI+, também tem trazido muito debate. Então, eu deixo aqui um apelo para a comunidade santamarense que se aproprie do Conselho Municipal do Racial, que se aproprie do debate, né, do racismo e de outras opressões sistemáticas, não só o racismo, né, que nós temos diversas doenças aí para a gente tratar. E o debate é sempre o caminho, né? Para uma sociedade mais democrática, justa e igualitária. É o que se quer, o que nós almejamos, né? E tentamos fazer a nossa parte da maneira que é possível, né? Muito obrigado ao Jorge, muito obrigado ao Afro Guga, Gustavo, pela participação. Tenho certeza que nosso bate-papo foi proveitoso, foi útil. E a nossa preocupação, volto a dizer, como já afirmei antes, que é suscitar o debate, chamar a atenção para os problemas que dizem respeito ao interesse da maioria. Né? Nós retornamos proximamente com uma nova edição do Santa Maria Frente a Frente. Muito obrigado a todos.